O Zubeldia fazia uma analogia com o Truco, do qual era um gênio na faculdade, ganhava todas do Arnaldo. Coitado, eu e o Maurício Barros passamos 4 anos sem perder uma queda. Mas, vamos lá. O Luca falou... Sério? É brincadeira, né? É verdade. O Luca falou, cheio de espinha na cara, o menino, 17 anos, empolgadão, com o gol, belo gol que ele fez. O Oscar também falou que podia ter ganho. E, de fato, né, com 11 contra 11 era natural que o São Paulo pudesse vencer. Mas aí, Arnaldo, é o que eu falei, né? As circunstâncias do jogo transformam um empate em casa num resultado que a torcida, enfim, comemora a classificação e comemora, sobretudo, o Luca, né? E essa expulsão do Alisson... na verdade, né, Tironi? Eu acho que a gente estava até comentando que essa série de jogos sem vitória do São Paulo, com muitos empates, né, em casa, desde a eliminação do Paulista, quase todas as partidas tiveram um enredo um pouco fora do comum, né? Ou pênalti perdido para cá, pênalti perdido para lá, situação, o jogo do Santos seria o jogo que vai a vitória, o jogo mais tranquilo, pênalti pro Santos no final do primeiro tempo, coloca o Santos no jogo. Não teve um jogo assim com um enredo tranquilo, e a Libertadores normalmente ela não tem um enredo tranquilo. Então quando você fala vai ganhar, a formação do São Paulo pro jogo, a contusão do Lucas, o agravamento da contusão do Lucas e a ausência do Lucas já dificultava o plano de jogo para aquela partida, com 11 jogadores. Qual foi a opção do Zubeldia? Escalar o time mais ofensivo possível, não para dar voz aos comentaristas esportivos, especialistas que julgam o Zubeldia como um covarde, não para dar satisfação a eles, né? Mas como estratégia de jogo contra um time que, sabidamente, jogaria pelo empate, porque o empate interessava. Então ele começou com os 2 pontos. Ferreirinha, Cédric lateral, Oscar voltando ao meio de campo no lugar do Alves. A gente falou até que poderia ser isso. Voltamos no campinho ali, não tinha muito onde fugir. Beleza. Com 15 minutos antes da expulsão, você pensa, esse é o plano A. E quando precisar trocar? Né? Porque normalmente os pontas do São Paulo, eles sofrem um desgaste no vai e vem muito grande. E o Ferreirinha, que é o profissional deles, né, o mais acostumado, todo jogo ele pede substituição. Então ele teria que ser substituído, você já sabia. Antes da expulsão. Aí você olha para o banco, putz, para colocar algum cara de lado, você só tem um cara de 17 anos lá, o Lucas, você não tem outro. Você não tem o Lucas e não tem outra opção. Ou é a dobra de lateral, que a torcida adora, né? Você colocar o Ferrarese ou o Wendel. Então, assim, porque o plano de jogo de um time com um elenco muito curto, ele não pode ter só uma alternativa. E ele dificilmente, com o elenco curto, consegue replicar o modelo de jogo sem jogadores com a mesma característica. Então, não vou comparar com o Palmeiras, que é muita fertilidade, mas sei lá, o Flamengo também é muita fertilidade. O Botafogo perde um ponta, coloca outro. Perde um cara de lado. Então eu já fui pro jogo pensando, e quando ele precisar trocar? Antes que eu completasse o raciocínio, com 15 minutos tem a expulsão do único volante do time. Aí você fala, e agora, né? 15 minutos. Sendo que o outro, meia, Oscar, estava voltando de lesão e não tinha começado nenhuma partida ainda. Aí, Vessone, é aquela coisa. Eu só fiquei reparando, será que a turma aqui em volta vai entender que o empate agora, a partir da expulsão, é um resultado não descartável? E eles entenderam? Alguns sim. Alguns você acha que não é o momento. Então tem que botar o Pablo Maia, põe um volante, não vai estar sem volante. Tira um atacante, tira o Oscar, que não vai aguentar. Alguns. A maioria não. Tem que atacar, tem que ir pra cima com uma maioria não, tava... enfim. Tiveram uma dificuldade e não era simples resolver. O Zubeldia não mexeu, puxou o Oscar, que jogou algumas vezes como volante, jogou no Allianz, jogou lá na Vila e tal, para volante. Ele é um jogador muito inteligente, né? Que não se desgasta tanto, mas que me surpreendeu, porque quando você tem um a menos, alguém tem que jogar por 2. Normalmente o time inteiro joga por 2, mas sempre um jogo, sobretudo do meio campo. Tem um aí, Marcos Antônio. Jogou por 3. 3, exato.
E eu não tinha visto, ele Só tem uma jogado parte, bem. O Marcos Antônio estava empoeirando lá, ninguém queria, jogador subutilizado, e o treinador fez render mais. Pois é. Valorizem isso. Exato. Mais uma sacada da diretoria, trouxe de graça, aquela coisa toda, só pra ser justo também. O cara do nada chegou Agora lá. vai ter que pagar, mas tudo bem, Não, né? Pra beleza. ficar com definitivo. Mas quando ele chegou, a gente sim. estava aqui. Lembra que você falou? Sim, tem o Flamengo aquele queria cantor, também. O nome do cantor, Leonardo Marcos, não sei o quê. Antônio Marcos. Antônio Marcos, né? É isso. Leonardo Marcos. Lembra disso? Mas assim, então o Marcos Antônio se desdobrou, o São Paulo até que fez um primeiro tempo ok, e aí eu continuava com a minha dúvida, e agora? E quando precisa trocar? E o time se desgastando. O Alisson compromete o jogo do Libertad e o próximo, contra o Grêmio. Ele consegue dar aquela, né? Porque o Grêmio jogou na terça, São Paulo na quarta e tem decisão do Brasileiro no sábado. Então o Alisson comprometeu 2 jogos numa entrada só. E aí você via vários se desgastando, mas eu falei pro cara do meu lado, olha, o primeiro a pedir substituição é o Ferreirinha, pode ficar tranquilo. E eu vou falar, no primeiro erro que ele tiver, ele vai pedir a substituição. E aí, o Ferreirinha de novo tem a bola do jogo. 6 do primeiro do segundo quase tempo. um pênalti ali, né? Cara a 6 do segundo cara. tempo, cara a cara. Ele perde o cara a cara e começa a mancar. Eu falei, olha, Perde a confiança. daqui a pouco ele vai cair no campo. Né? Cai no campo. E aí, trocas. E aí começa aquela situação. É exatamente. Esse lance aí. 6 não, 3, né, do 3. segundo tempo. Ele tem a jogada do Marcos Antônio rouba a bola, ele corta certinho, cara a cara com o goleiro, né, uma chance, foi o que o Oscar falou, tivemos até a chance. A partir daí, tendo que mudar, aí já ficaria mais complicado. E ele faz as trocas, talvez pensando, Massini, que o empate não era um desastre e que o Libertad se conformaria com o empate. Era quase Mas estava pacto, conformado, né? um pacto, né? O Libertad não fez nada para ganhar o jogo. Sim. Teve uma bola, Então, é aí... o forte deles. Exatamente. Aí, o São Paulo já com o Ferrarese e com o Pablo, o Cédric erra uma bola banal, comete uma falta banal na cobrança. Futebol é tão interessante, porque era o momento que o São Paulo tinha o time mais alto dele no jogo. Tinham 3 zagueiros e o Libertad tinha tirado o Roque Santa Cruz, que ainda joga com 2 metros, e estava ganhando as casquinhas do Juan. Então, ó a batida. A batida não é uma batida aérea, é uma batida rasante, né, no primeiro pau. E aí faz falta quem? O Caleri, né? Que é o primeiro pau do centroavante. E o André não chega no corpo. Repare. O cara antecipa o André, os zagueiros estão todos com os mais altos. Essa batida destrói, Ó a batida. É muito fogo. E aí, cara, o que o empate servia, não servia mais. Nessa hora, já estava na beira do campo o Luciano, que ia entrar provavelmente no lugar do Cédric. E aí, além do Luciano, no finalzinho entra o Luca. E o Luca tira aí um coelho da cartola e empata o jogo. E aí o que o Vessone falou, talvez qualquer outro jogador, se o Luciano tivesse feito 1-1, o impacto não seria o mesmo, né? Porque tem a adoração da questão da galera de Cotia, e de fato o menino faz uma jogada que o Ferreirinha talvez não fizesse. O Ferreirinha talvez fosse para um drible a mais. Ele daria cortar. E acho que essa é uma característica desse menino, porque cada menino tem, não é assim, todos são bons ao mesmo tempo, todos estão prontos. Não, esse é o mais jovem deles. Não é só pelas espinhas. Ele é o corpo também. Ele é 2007, né? Os outros são 2006. É o que eu costumo dizer. Ele sofreu já 2 trotes em um ano. Ele foi cabeça raspada em janeiro, pela turma da Copinha, porque ele vinha do Sub-17. E em março, quando ele vai para o profissional, depois das lesões de todo mundo, o segundo trote. Então ele está com a cabeça raspada pela segunda vez em 4 meses. E ele teve, curiosamente, 2 vezes na beira do campo para entrar, e outros tiveram que sair, e ele voltou. Não sei se vocês viram essas cenas, né? Resolveu o dia com ele aqui, não, então, a primeira vez. Coube a ele, a primeira vez, o Morumbi Libertadores, ele fazer o gol. Agora, ele, em relação aos outros, embora mais jovem, ele tem algumas diferenças a favor. Ele tem uma tomada de decisão, isso dá para perceber na base, no profissional, uma tomada de decisão precocemente boa. Ou seja, quando é para bater, ele bate. Quando é para driblar, ele dribla. Quando é para passar, ele passa. Tem jogador que tem 30 anos e não sabe fazer isso. O Lucas Moura tem dificuldade de fazer isso.
Sim. O Lucas Moura tem dificuldade, só para ter uma... Não estou comparando o jogador, só estou dizendo tomada de decisão. Pois é, né? Só que o Lucas Moura... Tomada de decisão. É um aspecto. Aliás, o Lucas Moura ou muda o jeito dele jogar, como a gente fala pro Neymar, ou ele vai ficar se machucando todo momento. Né? É só um detalhe. E ele não estava o Lucas. E ele empata o jogo, aí... Tem uma questão assim, o São Paulo talvez ganhe uma opção a partir de agora, como ganhou com o Ferreirão, como ganhou com o Alves, como ganhou com o Rian, mas se você reparar, o Alves já não entrou ontem, porque começou a oscilar, o Massini falou, contra o Palmeiras ele não pegou na bola. O Ferreirão foi mal na direita, teve um bom momento na esquerda ontem, mas não jogou bem. E é normal que o garoto faça isso, né? Ah, mas esse cara fez o primeiro gol na primeira partida dele na Libertadores. Ah, putz, meu, isso aí é um... cartão de visita que é um crachá pro resto da vida. Não é. Não é. Ah, não, mas... Aí eu falei, gente, nessa mesma gestão Casares, 2 outros jogadores vindos da base que tinham muita esperança, promessa, promoção, fizeram gols nos primeiros jogos com a cabeça raspada, em jogos internacionais e foram pra glória. Um deles, o Rodriguinho, com o Ceni cabeça raspada, primeiro jogo, Universidade Católica, acerta um petardo de esquerda, golaço. Rodriguinho, hoje ele é reserva, da reserva, da reserva. O outro, Caio Mateus, faz o gol com o Rogério Ceni, tudo em Sul-Americana, não era Libertadores, mas era estádio cheio. Ele faz o gol, dá entrevista ao lado do Rogério, brinca com o Rogério. Hoje ele está emprestado ao Curitiba, se envolveu numa briga de bar nesse meio de semana, tomou garrafada e o caramba. Porque o futebol é assim, e o jovem é assim. Por mais, então, quando você tem Rian, é uma amostra, você tem Rian, Ferreirão, Alves e Luca, talvez um vingue. É, isso. Talvez 2. E times campeões da Copinha, às vezes 1, 2, é isso aí. E a impressão que o torcedor campeão, tem é que esse cartão de visita é uma garantia. E você pensa que o torcedor hoje está pedindo o Rodriguinho, se lembra do Caio Mateus? Faz 2 anos isso. Então, essa é uma situação, e por isso que o técnico, numa entrevista, ele chega e fala, calma. E ele usa o exemplo do Ferreirão. Ferreirão, tava aí, jogou fez o primeiro gol lá no Paraguai. Depois do gol, tem que renovar o contrato, porque o Palmeiras e o Cruzeiro querem. Não sei o que lá. Não sei o que. Aí vai, renova, posa no Morumbi com a família. Aí já tem vai para não sei o que lá. Vai todo mundo, assessor, tal, não sei o que lá. Ele falou, pensa o que foi a vida do Lucas Ferreira em 1 mês. Aumenta o número de rede social. Ele falou, pensa o que vai acontecer com o Luca na hora que a gente está conversando aqui até amanhã. E assim o papel de um comandante é entender essas etapas e não precipitar essas etapas. O ideal, como o Massini falou, seria não queimar etapas. Ter o Luca como uma possibilidade, mas não como uma solução, né? E o São Paulo está vivendo esse dilema a temporada toda. Os jovens estão ajudando muito mais do que o esperado. Mas eles não podem carregar o time nas costas. Eles não têm condição para isso. E quanto mais os velhos não estão, mais eles vão ficar expostos numa necessidade, né? E acho que essa é uma situação... uma coisa, né, Massini, é ter o Marcos Antônio, o Juan, ou mesmo o Ferreirinha, o André, jogadores com 26, 27, 25, 24. Os caras têm carreira estabelecida. É curioso como o São Paulo ele se divide em 2, né? É um São Paulo no Campeonato Brasileiro que vem com esse tanto de empates aí que vem incomodando a torcida e outro São Paulo na Libertadores que tá na briga aí para ser líder geral da competição, inclusive, né? Tem essa possibilidade, tem o Palmeiras amanhã que... Vamos fazer essas contas, aliás, hein? Como é que tá essa noite de hoje, o quanto influencia aí pro Palmeiras na busca por essa liderança geral. O Palmeiras está com 12 pontos, tem 100% de aproveitamento e joga amanhã contra o Bolívar. Mas é uma briga do São Paulo nas cabeças dessa fase de grupos da Libertadores. E ainda assim, os questionamentos sobre o Zubeldia que a gente começou a ver no estádio, aqui nas redes sociais, eles não param também, né? E como o discurso sobre o Zubeldia, ele é sempre muito polarizado. Já vou até registrar algumas das participações aqui, porque a galera já está falando aqui do Zubeldia. O Ferdinand. O Luca salvando o Zubeldia da demissão.
Olha isso, ó, da demissão. O Paulo São dizendo que o Zubeldia usou bem a base, ele que foi tão criticado aí por não dar muitas oportunidades aos meninos da base, né? Hoje sacou o Luca ali para a partida, né? Do banco para a partida e deu muito certo. E o Trevor fala aqui que o Zubeldia tá mais para sortudo que milagreiro. Então já vem alguns questionamentos mesmo com o resultado de hoje diante das circunstâncias. É para tanto, Yara, ou o pessoal pega muito no pé do Zubeldia? Eu acho que é um time inconstante, né, Lu? Como você disse, é um time que oscila muito no Campeonato Brasileiro, mas que até vem bem na Copa Libertadores. Mas não pode deixar o que acontecer como foi hoje, né? Você tem uma expulsão, não merecia sair com a derrota, como segurou o jogo, né? Com 1 a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo. Era uma outra partida se tivesse o time completo, mas é aquela inconstância e até de pensamentos do treinador. Primeiramente não vai colocar a base, aí começam a ser questionado, né? Por que isso não vai acontecer? E aí o tempo todo também tem que entender a pressão que ele vive, né? O Dorival deixa a seleção, aí na coletiva já pergunta pra ele: você se sente ameaçado? Então, assim, o tempo todo o treinador, ele vive naqueles altos e baixos. Eu até brinquei que parece que é aquele cara que tá no CTI, que estão quase desligando os equipamentos, e aí de repente ele dá um respiro e fala: não, deixa ele ter mais uma sobrevida. E é assim a temporada inteira do Zubeldia. Então, assim, aí chega, coloca o menino, né, jovem, resolve, e aí mais motivo, tá vendo? Tinha que ter usado a base desde o início, a base tá dando resultado. Mas aí também não pode contar com o Lucas, que é um grande jogador. Então, assim, ele também não tem todo mundo à disposição, então não é só na conta dele. Tá fazendo o que pode, mas nem sempre tem acertado nas decisões. Mas aí também é infeliz, tem um desvio na bola, o Cedric falha. Mas a gente vê que é um São Paulo que tá tentando se reconstruir. Mas são duas equipes, eu concordo plenamente com o que você falou. Parece que existem duas equipes do São Paulo. Uma que disputa o Campeonato Brasileiro numa inconstância e uma outra que disputa a Libertadores, que está tentando raça, buscando, né, essa liderança. Mas vamos ver, né, na rodada final, porque agora vai olhar saldo de gols, a gente vai começar a ver essa questão toda para saber como que vai terminar na última rodada. É isso que a gente vai dar uma olhada agora. Agora, claro, né, que o Zubeldia ele enfrentou muitos desafios, ele vem enfrentando muitos desafios ao longo desta jornada. É um elenco curto, é um São Paulo que não tem tanto dinheiro assim para contratar, muitas lesões, né? Ele perde jogadores por desfalques, assim, dia sim, dia também. Agora o Lucas Moura é mais uma preocupação. Jogador que sofreu um trauma no joelho lá na semifinal contra o Palmeiras, tinha se recuperado, fez 2 jogos contra o Fortaleza e contra o Alianza Lima e agora se machucou de novo, teve diagnosticada uma lesão que é estiramento da cápsula posterior do lado direito, super complicado esse aqui a lesão que ele sofreu agora, com dores, e pode voltar só depois do Mundial. Então, assim, mais um problema para o São Paulo que o Zubeldia está tendo que lidar. Mas faz muita falta, Bira, o Lucas para o São Paulo, como armar esse time. A gente pensava no início de ano o São Paulo com um quarteto, né, com Lucas, Oscar, Luciano e Calleri. Esse time já mudou bastante, o Calleri se machucou, vai perder aí o restante da temporada. Enfim, mais há uma dificuldade que o Zubeldia vai ter que lidar, mas você tem outros atletas que estão entrando, dando conta do recado, como o próprio Ferreirinha, como o Marcos Antônio, que vem jogando muito bem, algumas das soluções que o Zubeldia foi encontrando aí, e hoje o Oscar também, né, voltando aos poucos aí, vai ter que entrar nesse time e mostrar serviço para conseguir se fixar nessa equipe aí do Zubeldia. Assim, Luísa, acho que óbvio que um jogador da técnica do Lucas, da liderança do Lucas, né? Ele é um ídolo são paulino, então acho que até para os próprios colegas ali em campo isso acaba fazendo diferença, mas sem dúvida acho que a molecada veio dando conta, né? Principalmente ali Matheus Alves, Lucas Ferreira, foram os caras que apareceram e foram suprindo essas necessidades de criação ofensiva que dependia muito do Lucas, né? E lógico, o Oscar hoje, vi já o pessoal falando no chat aqui, o Oscar é muito lento, o Oscar tá novo Rames Rodrigues, atrasa o jogo do São Paulo, mas acho que ele tem essa técnica de passe longo, errou, bem que é verdade, errou alguns passes hoje, mas está voltando, acho que pode ser muito importante até para dividir essa responsabilidade com o Lucas por conta das lesões, né? Nenhum dos dois são unanimidade física, digamos assim, e vai ser importante esse revezamento, uma vez que o Luciano, por mais que
que a torcida até grite o nome dele na arquibancada, acho que perdeu a vaga de titular por questões técnicas mesmo. Acho que o São Paulo começou a funcionar melhor com o Luciano no banco, com a entrada do André Silva como pivô ali no lugar do Calleri, tendo esse meio de campo mais móvel, mais leve, com a molecada, com o Ferreirinha, que é o novo Ferreira, né? Eu não consigo me acostumar, gente. Para mim é eterno Ferreirinha, com todo respeito, até porque ele fazia gol quando era Ferreirinha, virou Ferreira, ele parou de fazer gol, né, para alegria do Neto. Mas acho que o São Paulo achou algumas possibilidades, né? Então, óbvio que o Lucas faz falta, mas é isso que eu falo, que eu acho o trabalho do Zubeldia bem honesto, assim, porque ele consegue achar algumas soluções no próprio elenco que nem todo treinador está conseguindo, né, no futebol brasileiro, e acho que isso é válido de se destacar também. Do jogo, foi um jogo até chato de assistir, não foi um jogo bom, foi um jogo com pouquíssimas oportunidades, e claro que a expulsão tem muito a ver com isso, mas conseguiu o resultado que precisava hoje, né? Ganhou fora, então os empates no Morumbi não tiveram um peso tão grande. O São Paulo, com as 3 vitórias fora, se classificou sem grande problema nesse grupo, né? E mata-mata é outra história, e o São Paulo no mata-mata pode ser um time muito chato, nos pontos corridos está sofrendo, está fazendo um brasileiro bem complicado, mas no mata-mata o São Paulo pode ser um adversário complicado, um adversário difícil para qualquer um que cruzar no seu caminho da Libertadores. Hoje é um jogo que não adianta a gente querer ser muito rigoroso com o São Paulo, porque foi uma partida claramente influenciada pela expulsão do Alisson aos 17 minutos. Quer dizer, o São Paulo jogou, né, entre o tempo normal e bola e os acréscimos, o São Paulo jogou mais de 80 minutos com um homem a menos. E é óbvio que isso faz muita diferença. De qualquer forma, quem pode comemorar muito esse resultado é o Palmeiras. O Palmeiras vencer amanhã, ele matematicamente garante o primeiro lugar na classificação geral, e aí pode jogar com o time Z na despedida, poupando uma data para um elenco, para um time titular, sobretudo, que vai ter que trabalhar muito até o período do Mundial. Então, realmente, até por isso, o São Paulo acabou, de alguma forma, ajudando aí o seu arquirrival. A boa notícia é que, novamente, um garoto de Cotia acabou sendo aí um dos protagonistas do São Paulo. Isso é muito bom, que mostra que o São Paulo vai conseguindo dar uma oxigenada em seu elenco, né? Mas uma curiosidade, né? O São Paulo, juntando Libertadores e Campeonato Brasileiro, são 13 partidas com 8 empates, né? Então, isso também vem sendo um traço até diferente, esse time comandado pelo Zubeldia, que dificilmente perde, mas também não ganha com muita facilidade. São Paulo que tem sofrido também com os desfalques. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Lucas Moura, que eu acho que é preocupante para o torcedor do São Paulo, a informação que eu recebi hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar do prazo de recuperação do Lucas Moura aos gramados. Hoje jogou o Oscar, até esperava um pouco mais do Oscar, porque assim, São Paulo está classificado, a gente está exaltando aqui a classificação do São Paulo, mais uma vez, nas oitavas de final da Libertadores, mas é claro que o jogo não foi essa maravilha toda, como destacou o Bruno Prado. Foi um jogo morno. É claro que o São Paulo começa num ritmo muito intenso nos primeiros minutos. Parecia até que ia ser noite goleada no estádio do Morumbi pelos primeiros 10 minutos do São Paulo. Só que aí a expulsão do Alisson aos 16, 17 minutos, acabou condicionando toda a partida, todo o restante do jogo. Flávio Prado, que transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan, com o Nilson César, com toda a nossa seleção de esportes, com o Giovanni Chacon, com o Guilherme Silva. Flávio, muito boa noite. O São Paulo, mais uma vez, está nas oitavas de final da Libertadores. Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. E ele conquistou isso fora de casa, né? Ele, com as 3 vitórias fora de casa, ele trouxe 9 pontos, mais o empate com a Aliança, que foi ruim, e o empate de hoje ele faz 11 e aí ele está já na próxima fase. Não foi um grande jogo, o São Paulo atacou no começo, mas sem poder de finalização, ele não conseguia incomodar o goleiro do time do Libertad. E aí houve a expulsão do Alisson, para mim equivocada, exagerada, não era para mim lance de expulsão. Cartão amarelo ali comportaria muito bem, foi um excesso de força que
sim, dependendo da condição, pode gerar expulsão, mas no meu modo de entender, houve um exagero ali na expulsão. E aí o São Paulo mexeu completamente no seu time, inclusive tendo que tirar o Marcos Antônio, que estava dando um apoio muito forte para o sistema ofensivo, e ele voltou para fazer a função do Alisson, e o São Paulo perdeu um pouco de poder ofensivo. Segundo tempo, os paraguaios ganharam um pouquinho mais de coragem e fizeram um gol, e aí o São Paulo se enrolou, teve muita dificuldade para chegar. O Lucas Ferreira, que é muito bom jogador, nos últimos jogos não está bem, Ferreirinha não está bem. O Lucas Ferreira jogando pela direita, Ferreirinha pela esquerda, e aí ele tira o Ferreirinha e coloca o Cédric um pouco mais à frente e joga o Lucas Ferreira para a esquerda para tentar entrar pelo lado do campo. O caminho era aquele mesmo, só que o Lucas Ferreira realmente não estava num dia legal. Teve até uma atitude bem bacana do Zubeldia, quando o Lucas erra uma bola, ele falha, ele fura a bola, ele vai, entra e dá um abraço no garoto, mesmo dentro de campo, né? Mesmo ele invade ali, entra, foi legal. Tem que dar força para esse menino, que deve estar acontecendo alguma coisa, porque ele é muito bom jogador, né? Renovou o contrato e tal. Então ele deve estar vivendo aquele momento de mudança, né, de patamar, que não é uma coisa simples do cara administrar. É bem difícil. O São Paulo precisa cuidar bem para que o garoto volte à sua normalidade. O próprio Matheus Alves, né, tá oscilando, e é normal que oscile. E aí apareceu a brecha para um outro garoto de Cotia, o garoto entrou e fez um belo gol, mais um espaço que se abre. O São Paulo gasta uma fortuna em jogadores, a maior parte deles totalmente inúteis, e tem a base de Cotia que se insistir e não aproveitar. Agora, talvez pela necessidade, comece a se olhar melhor que o São Paulo, sempre que tem problemas, resolve com Cotia. Esses garotos, além de render em campo, podem render dinheiro para equilibrar as finanças do São Paulo, que estão totalmente desequilibrados. Luca, no finalzinho, primeiro jogo dele como profissional, mais uma vez Cotia salvando. São Paulo 1, Libertad também 1 pela Copa Libertadores da América. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, ainda falando do jogo, o São Paulo ficou com 1 a menos na expulsão do Alisson. O Cabadeiro também acho que deveria ter sido expulso pelo pisão. Acho que também foi lance para expulsão, vacilou a arbitragem. E aí ficaria tudo igual, São Paulo com 10, Libertad com 10. Mas não aconteceu, enfim. Só que assim, mesmo com um jogador a menos, o São Paulo continuou criando. O São Paulo ainda chegava ali, aqui. Podia ter caprichado um pouquinho mais até o São Paulo. Ferreirinha teve uma chance no segundo tempo, cara a cara, né? Então faltou um pouco mais de capricho, mesmo com 10 em campo. Faltou um capricho a mais aí nesse São Paulo, Bruno Prado. Faltou. O São Paulo não é um time assim que, como o Piperno falou, ele não vence jogos com facilidade, né? Hoje teve a expulsão, isso, claro, tem um peso, muda o jogo. Mas é um time que não vence com tanta folga, é um time que sempre tem que lutar muito pelos resultados. E é um time que luta, sim, isso aí acho que não dá para reclamar do São Paulo. É um time que briga muito, que vai buscar, mas nem sempre dá para jogar no seu máximo, até de intensidade, de concentração. São muitos jogos, então não tem como jogar sempre assim. Mas tem assim uma questão, o São Paulo tem poucos jogadores que fazem gol com frequência. O André Silva é o que faz assim gol com mais regularidade dos que estão jogando. O Lucas não tem jogado, o Caleri machucou e não vinha fazendo gols também. O Luciano, que é um cara que normalmente faz gol com frequência, nesse momento ele é mais reserva do que titular. Outro dia fez 2 gols contra o Náutico. E o Ferreirinha teve aquele momento, né, que ele fez 5 gols em 4 jogos e já tem alguns jogos que ele não marca, o que também é normal. O Ferreirinha nunca foi um jogador de fazer tantos gols assim. São Paulo está correndo um risco enorme com o Alan Franco, zagueiro argentino de 28 anos de idade e melhor defensor do tricolor desde a temporada passada. O contrato do Alan Franco com o São Paulo se encerra em 31 de dezembro. E 3 propostas feitas pelo São Paulo para a extensão do vínculo já foram recusadas. É nesse cenário que começam a surgir interessados. Durante o final de semana, surge a notícia de que o Palmeiras já entrou em contato com o Alan Franco. Ninguém no Palmeiras confirma nem desmente. Embora o próprio São Paulo, por meio de um diretor com quem conversei antes de vir para o programa, disse que desconfia dessa possibilidade, até por causa da dificuldade que o tricolor tem encontrado em estender o vínculo do zagueiro argentino. Posso acrescentar também que o Cruzeiro é outro clube que monitora esse atleta. E aí que vem o detalhe.
Você não pode deixar que os seus principais jogadores entrem no último ano de contrato sem a extensão do vínculo. Senão você passa a correr um enorme risco de perder esse jogador de graça. Isso porque, a partir de 1º de julho, o Alan Franco vai poder assinar um pré-contrato para defender qualquer outro clube do Brasil ou do exterior, sem garantir qualquer centavo ao tricolor.